Fala pessoal, tudo bom? Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Estou aqui passando para mostrar um pouco da nossa rotina, fazendo a inspeção, a utilização do georradar na detecção de armaduras. Nesse caso, a gente vai estar fazendo uma inspeção numa parede e aí o cliente queria saber se existem elementos estruturais ou estruturantes nessa parede, por exemplo, como pilaretes ou vigas. Nesse caso, a gente inicia o trabalho fazendo a marcação do espaço. E a gente utiliza uma fita, óbvia, bem chamativa, para o cliente poder visualizar isso. A gente faz uma seta mostrando em qual direção fizemos o ensaio, nesse caso, da direita para a esquerda, mas poderia ser da direita para da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, de cima para baixo, inclinado, que seja. A gente destaca bem o local. A fita horizontal, ela serve para direcionar o georradar, então a gente utiliza ela como linha projetada para poder fazer o limite, a direção do ensaio. E aí, nesse contexto, a gente inicia o teste, pega o equipamento, faz as verificações e inicia o rastreamento. Se vocês prestarem atenção, a gente está com o tablet na mão, mas a gente poderia estar com o auxílio de outro profissional, e ao longo do escaneamento, a gente foi determinando se tinha algum elemento, espessura da parede. Interessante do georradar é esse, que a gente conseguia, inclusive, destacar a espessura do elemento, e o bacana é que a gente conseguiu identificar uma tubulação externa à parede. Como o georradar tem uma profundidade de mais de 90 centímetros, a gente conseguiu detectar essa tubulação, mesmo que ela não tivesse embutida na parede. E após a gente fazer a passagem do scan, eu começo a detalhar ali, fazer as verificações, entender como a estrutura ela está se comportando, e aí a gente prepara para fazer o teste em área. O que consiste esse teste em área? Fazer a verificação do elemento estrutural, né, como um todo. Então a gente consegue escanear isso em 3D, em realidade aumentada, e apresentar para o cliente tanto a imagem em 3D, como na realidade aumentada, na prática. A gente consegue destacar para o cliente os elementos ali encontrados. Nesse caso, a gente verificou que a armadura, que a parede não tinha nenhum elemento estrutural ou estruturante, mas a gente conseguiu mostrar a utilização do georradar, destacando esse elemento que a gente priorizou, identificou por trás. E é bem gratificante fazer esse trabalho, porque a gente consegue mostrar na prática para o cliente o detalhamento das armaduras, o posicionamento delas, como elas se comportam, e aí a gente tem que ter todas as cautelas e preocupações para poder fazer a instalação. A gente tem sempre o capricho de fazer a instalação do local limpo, limpar o espaço, preparar a estrutura, posicionar, fotografar, registrar todos os elementos, e isso garante que a gente consiga fazer uma análise completa, que o cliente consiga fazer uma análise bem completa, e utilizar fitas, detalhes coloridos, sempre ajuda a dar um destaque visual, tanto para a foto quanto na análise. Aí a gente está iniciando agora o trabalho do teste em área. A gente optou por fazer esse gabarito de 60 por 60, e aí ele tem 14 linhas de destaque. A cada passada que a gente faz uma verificação na linha, seja transversal ou horizontal, e aí a gente consegue ir mapeando. Se vocês olharem, eu posicionei o tablet no chão, e à medida que eu vou passando, vai iluminando cada vez mais o mapa ali, a identificação dos elementos. E aí é bem simples de operar, prático, bem intuitivo. A gente só tem que se preocupar com algumas movimentações, travar bem o mapa. Após isso, eu vou escanear a estrutura. Escaneando a estrutura, a gente já conseguiu ver ali, ó, a armadura da parede em destaque. Aí eu estou analisando a parede, você está vendo ali em destaque amarelo, estou fazendo algumas fotos. E é muito prático, porque a gente consegue, em poucos minutos, ter toda a visualização completa dos elementos do ensaio. Eu fiquei encucado, que eu achei aquele pedaço
de tubulação ou de aço, e aí aquilo ficou, cara, será que eu achei? Aquilo não é armadura, a parede é de tijolo maciço, não tem nenhum aço. E aí a gente conseguiu destacar bem a, a armadura. Ó, vou mostrar aqui para vocês uma das utilizações que a gente tem para o georradar. Além de verificar pisos, lajes, pilares, a gente também consegue determinar espessuras e inspeções em determinadas superfícies, por exemplo, como essa parede. E aí o cliente queria que a gente fizesse a inspeção para determinar a espessura, profundidade e tudo mais. Olha que interessante. Posicionamos uma linha como referência, a seta para dizer a direção, aqui o quadrante do teste em área, então fizemos o teste em linha e o teste em área. Esse equipamento é super versátil, a gente consegue fazer a validação e a verificação. E aí olha que interessante aqui, ó. A gente determinou a espessura da parede, os elementos existentes, e aí eu consigo verificar aqui, ó, espessuras. Bem do outro lado da parede tem uma tubulação, tá vendo? De energia elétrica. Tá fora da parede aqui, ó. Você consegue ver? Vou colocar aqui, deixa eu posicionar melhor. Tá vendo que tem uma tubulação azul aqui? Olha que bacana. A tubulação ali. Então o GeoScan identificou inclusive essa tubulação mesmo afastada da parede. Então assim, a versatilidade do equipamento em diversas situações ela é muito útil. E pessoal, se você quiser saber mais sobre o mundo da patologia, da engenharia diagnóstica, já sabe, curta, compartilha, se inscreva, porque aqui você vai ver tudo que você precisa e muito mais. Valeu!